Família, nós vamos fazer um comentário do livro de Levítico que nós já leu, do capítulo 1 ao 15. Vemos que o Senhor Deus chamou Moisés à tenda do encontro e começou a lhe dar instrução referente às ofertas, sacrifício que deveria ser oferecido ao Senhor, além da maneira como deveria ser feita os rituais. Aqui vemos as ofertas de cheiro suave, que era uma representação da perfeição de Jesus e a sua obediência à vontade de Deus. Por outro lado, havia também as ofertas sem cheiro. Essa representava a função espiritual de Jesus, aonde ele levava sobre si toda a culpa de pecador. Da qualquer forma, tanto as ofertas de cheiro suave como as ofertas sem cheiro possuíam a intenção que o holocausto apresentava a Deus satisfaz a nossa falta de pureza, assim como Cristo faz hoje as ofertas pelos pecados e pela culpa, são por causa das nossas consciências e dos nossos erros. Algo que deve ser notado, o fato é de que todas as classes sociais de Israel deveriam apresentar os animais de acordo com as suas possibilidades. Os ricos deveriam ofertar boi e ovelha, enquanto os pobres rolinha pombas, o que nos mostra que todos, sem exceção, precisavam ser justificados. No capítulo 2, vemos o segundo tipo de oferta de cheiro suave, as ofertas de manjar, e elas representam o equilíbrio que há no caráter perfeito de Jesus. Nele não há exceção em nenhum dos seus atributos. Os elementos dessas ofertas possuem várias representações, realidade, a vida e o ministério de Cristo. O fogo é um exemplo do estilo de vida do Senhor, mesmo sendo Deus, não foi poupado do seu sofrimento, a angústia desta vida. As mesmas dores que nos atingem todos os dias atingirá da maneira impiedosa, a exigência exclusiva na sua forma mortal. E assim nós podemos ver o incenso, a forma como o cheiro, a obediência, as orações de Jesus encheram a narina de Deus de prazer e satisfação. A vida do seu filho foi a única que atingiu todo o propósito de obediência exigida pelo Pai. Lá em Êxodo 30, 34 e 37, sem fermento, Jesus representação da verdade absoluta. Ele não é uma verdade dentre tanta, ele é a própria verdade. A ausência de fermento simboliza isso, lá em Êxodo 12, 15. A ausência do mel. Cristo não se utiliza de métodos egoístas, diabólicos, mentirosos ou qualquer forma de engano. Em sua vida, todos os que vieram até ele creram e fizeram com base na verdade e foram atraídos pela graça de Deus. O azeite misturado é um símbolo de nascimento sobrenatural de Jesus, Mateus 1, 18 e 23, gerando pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Nele se cumpriu a promessa de Isaías 7, 14. Unção com azeite representa Jesus sendo cheio do Espírito Santo logo após de ser batizado pelo João Batista nas águas do Rio Jordão, João 1, 32. O forno, ele dá aflição física. Jesus foi exposto a muito sofrimento na alma, rejeição, incredulidade dos judeus, a traição de Judas, julgamento o injusto, pedido de multidão para Barrabá, a fim em muitas situações agredir a sua alma. Hebreus 2, 18. E assim vai a frigideira,
representa sofrimento visível de Jesus, espancamento, açoite, os cravos em suas mãos e o seu lado, transpassado pela lança do soldado romano, Mateus 27, 27 e 31. O sal é o caráter revelado, imparcial de Cristo. O brilho da verdade pode para se pressionar e fazer a diferença. A presença de Jesus impede o empobrecimento da alma. A alma não pode ser podre. Em Levítico capítulo 3 continua a haver uma opção relacionada às ofertas de cheiro suave. Neste capítulo veremos as oferta pacífica, que representa a paz entre o homem, o pecador e o Deus Santo, sendo selado pela apresentação do alagouço da remissão dos pecados. Ao contrário das outras ofertas pacíficas, nem era queimada como o alagouço, nem era oferecida ao sacerdote. Como oferta de manjar, ela deveria assumir a forma de uma refeição onde Deus, o sacerdote, ofertava participar junto. E Deus participava junto. Após a aceitação do seu arrependimento, a oferta tem em paz com Deus para ser relacionada-se ao próximo, participação da mesa do Senhor. O prazer de Deus nos perdoar e nos aceitar, Ele faz isso mediante a intercessão de Jesus aos romanos. O apóstolo Paulo diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Levítico 4, nós vemos o início das ofertas sem cheiro, sendo o primeiro delas sacrifício pelos pecados, onde Jesus é representante, levando sobre si o erro do pecador, ao contrário de que vemos nas ofertas de cheiro suave, onde cada oferta nos apresenta um símbolo da perfeição de Cristo. Aqui vemos o símbolo da morte de Jesus, como nos apresentada lá em Salmo 22, Isaías 53. Contudo, santidade e a perfeição do Senhor permanece puro, fazendo dele único capaz de ser feito pecado em nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21. O sacrifício que veremos nessa sessão tem o caráter experimental substitutivo fora do arraial. O sacrifício pelos pecados deveria ser oferecido fora do arraial, isto é, fora do limite do acampamento, uma clara referência à morte de Jesus, que foi crucificado fora dos limites de Jerusalém. A cruz de Cristo é o altar espiritual para onde devemos nos dirigir, aonde os remidos se reúnem e oferecem sacrifício espiritual vivo e agradável ao Senhor. Hebreus 13:15. No capítulo 5, continuamos a ver a apresentação das ofertas sem cheiro. O segundo delas mostra aqui o sacrifício pelos pecados, o culto. Este tipo de sacrifício leva mais em conta as consequências e os danos causados do que o pecado em si. Uma lição importante nos é mostrada neste contexto. O fato é de que o pobre poderia oferecer um jarro de melhor farinha como oferta pelos pecados. Isso nos mostra que o Senhor não estava tão preocupado com o objeto de oferta, mas sim com a atitude e intenção dos ofertantes. Perceba que nesta oferta do pobre não havia sangue. Significa que o principal agente restauradora do pecado é o amor de Deus. Mesmo os ofertantes não tendo condições materiais para trazer o seu sacrifício, o Senhor provém uma forma de dar
condições para se aproximar do altar. Muitos de nós acreditam que não cumpre os requisitos, que não tem condições para se aproximar da igreja ou do povo de Deus. Aqui vemos que para quem haja essa aproximação entre Deus e o pecador, só precisa que o pecador queira, pois Cristo é a oferta exigida pelos pecados, já foi oferecido. Tudo que precisamos nos aproximar com temor, um coração arrependido, fé, desejo de viver com Deus. No capítulo 6, vemos a lei referente aos sacrifícios pelos pecados voluntários. Neste caso, além de oferecer um sacrifício para obter perdão de Deus, os ofertantes deveriam trazer uma restituição pessoal, o que causa dano. Essa é uma atitude ignorada pela maioria dos cristãos. Cometemos muitos erros contra as pessoas e muitos danos são causados a elas quando finalmente reconhecemos que estamos errados, cremos que em pedido de perdão resolve tudo, mas nem sempre isso para que o pedido de perdão seja sincero, pleno. Muitas vezes precisamos deixar isso claro por meio de uma restituição. No capítulo 7, vemos as regras referentes à lei de oferta pelos pecados. Isso é como elas deveriam ser oferecidas, e importante ter em mente que em cada uma das ofertas Deus procura se aproximar do pecador. No holocausto, que é o primeiro, o pecador procura agradar a Deus e atrair a sua atenção nas ofertas pela culpa, que é última. O pecador trata dos prejuízos causados pelos pecados. O grande objetivo é despertar a consciência dos pecadores para o pecado e fazê-lo perceber que o pecado produz inimizade, distância, separação de Deus, sendo necessário uma reaproximação pacífica com Ele. É exatamente isso que Cristo Jesus faz por nós. Após a ressurreição, o Senhor se apresenta aos discípulos e diz: Pai seja convosco. João 20:19. No capítulo 8, vemos a descrição da consagração do sacerdote. Importante lembrar que na primeira parte temos exemplo, é a medição ali no capítulo 1, no versículo 7, 8 e 10, ou seja, o sacrifício primeiro, em seguida o sacerdote. Isso nos mostra que o sacerdote não serve o pecador, mas o pecador arrependido. Isto nos mostra que Jesus Cristo não é sacerdote para todas as pessoas do mundo, mas apenas para os que se arrependerão e seja a igreja. João 17:9. Fica claro o seguinte: para chegar a Deus, devemos seguir o caminho da expiação pelo arrependimento e a mediação por meio de Jesus, o sacerdote eterno. Veja a expiação lá em Hebreus. No capítulo 9, vemos o início do ministério do sacerdote, um dia marcado por muitos sacrifícios, o holocausto, oferta pelos pecados, oferta pacífica. Mas o que mais chama a atenção é o surgimento da glória de Deus, simbolizando a aprovação, aceitação de tudo o que foi apresentado diante dele. Assim, nos mostra que o Senhor está sempre aberto a receber a santificação que lhe apresenta. A devoção, piedade são algo que o Senhor ama. No capítulo 10, vemos que
Nadabé e Abiú morreram diante do altar do Senhor por estar ali apresentando fogo estranho. Isso significa que ele não estava seguindo as regras estabelecidas pelo Senhor para cada uma das partes do culto. O culto que esses dois sacerdotes estavam oferecendo a Deus era segundo a sua própria vontade, de acordo com o que eles achavam certo. Não são poucos os crentes que agem da mesma maneira em nossos dias, seguindo a sua própria imaginação. Eles seguem cultuar a Deus de acordo com o que acredita ser a sua vontade. Eles determinam com o que Deus se importa, por santificação. Crente assim são, na verdade, adorador de si mesmo, utiliza o nome do Senhor em vão, e pois não estão preocupados em conhecer a sua palavra de fato. Querem viver uma fantasia, tentando amenizar o peso dos pecados que está sobre eles, mas que permanece por causa da sua incredulidade em submissão à palavra de Deus. No capítulo 11, vemos as ordens do Senhor e aos israelitas sobre a direção do que eles deveriam comer e não comer. Aqui é muito importante que tenhamos algumas coisas em mente. Embora ingestões deste alimento seja considerado pecado neste capítulo, a maior sentido da proibição não era o de ferir a santidade de Deus, mas a saúde e o bem-estar do povo. É preciso entender isso. O nosso pecado não agride Deus em nada, afinal, o nosso erro é o que na verdade incomoda o Senhor, é o nosso erro, são a consequência que ele terão sobre nós mesmos. No capítulo 12 vemos o início das regras referente ao tratamento com as diversas formas de contaminação que poderia haver entre o povo. Daqui, este é o capítulo até o 15, que vemos um intenso desejo por parte de Deus em manter o seu povo completamente santo e sadio. O Senhor deseja que não apenas a nossa alma seja purificada, o que era possível através de vários sacrifícios, mas também quer que o corpo e o ambiente em que eles vivem fosse limpo. Isso fica claro quando analisamos este pensamento com a declaração escrita lá aos Hebreus. Sendo assim, aproximando-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé, tendo os corações aspergidos pelo nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 22. No capítulo 13, nós vemos a recomendação sobre o tratamento da lepra e dos leprosos, visto que analisamos aspecto sanitária de recomendações que vão deste capítulo 12 até o 15, lá em Levítico 12. Aqui quero analisar o símbolo espiritual da lepra sobre o ser humano. A lepra é uma figura de pecado sobre os seres humanos, visto que suas raízes são profundas, estão diretamente ligadas à corrente sanguínea do contaminador, certo? Um símbolo de semente dos pecados que está dentro de cada um de nós. Além disso, ela possui caráter muito particular, pois se manifesta em cada doente de uma maneira específica. Em alguns começa pela mão, outros pela perna e o rosto, e enfim. Não sem
no ser humano, o pecado procura escravizar de diferente maneira a forma oprimida, viciando, marcando das maneira mais brusca e absurda possível. A lepra não tem cura, apenas intervenção divina pode restaurar o leproso. O mesmo que acontece com o pecado. Apenas o perdão de Jesus pode nos limpar do pecado. Por fim, o leproso deveria ser excluído da comunidade e passar a viver em uma cidade refúgio, longe, distante de tudo que ele amava, da sua história, bem, família, afim. O objetivo era evitar a contaminação generalizada. Somente a purificação realizada pelo Senhor Jesus pode nos reaproximar da vida abundante que Deus a preparou para nós. Ele nos resgata, insere na igreja e pensamos a fazer parte da família de Deus, pensamos em fazer parte da família de Deus. No capítulo 14, continuamos a ver as leis acerca da lepra. Aqui vemos que, após a cura, o leproso deveria convocar o sacerdote a se aproximar por ele, e para só então ser declarado sua cura. O exame era feito fora da comunidade e o sacerdote examinava por 14 dias no total, para só então a sua cura ser publicamente declarada, e o leproso reiniciaria o convívio com a família, ou voltava para a família, ou para o povo. Vemos que Jesus é o único capaz de nos purificar de todo o pecado e também é o único que pode nos inserir no meio do povo de Deus. No capítulo 15, vemos o exemplo de regra referente à impureza corporal, os fluxos que poderia sair da pele humana também era símbolo de doença ou inflamação crônica que podia ser motivo de patologia. Este sintoma deveria ligar alerta do sacerdote que colocava a pessoa em quarentena até que estivesse limpa. Podemos enxergar mais um símbolo de pecado nestes casos, o que se refere mais companhia, as más companhias. Observe que nos diz o sábio: precisamos estar muito atentos com as pessoas que nos influenciam, que são referentes, métodos em nossa vida, atitude, escolha, estilo de vida delas, referente diretamente na nossa. Assim como o fluxo ou infecção da pele de um podia infectar o outro, da mesma forma o estilo de vida das pessoas refere-se nas nossas ou nas outras. Sendo assim, os nossos relacionamentos precisam ser dirigidos pela a boa mão de Deus e o conselho da sua palavra. De outra maneira, sofremos muito dano, seremos contaminados.